Tá bom. Só para constar, vou fazer só os dados, daí a gente já entra na conversa. Assim. Aham, tudo bem. Só. Se mexe assim, só pra gente ver. Tranquilo. E qualquer coisa eu compro pra Daí ele faz edição. Qualquer coisa. A hora que puder começar, me dá ok. Oi. Olá, hoje temos a ilustre presença do senhor José Cassiano. Só para começarmos, o seu nome completo Eu uso José Cassiano dos Santos, mas o meu nome completo é José Casturino Cassiano dos Santos. José Casturino Cassiano. A sua idade? Eu estou com 68. 68. O senhor é casado? Sou casado. Há quanto tempo? Já 42 anos. 42 anos. O senhor tem filhos? Tenho um filho, André, que na verdade os dois, o André e a Joyce. O André está com 40 e a Joyce está com 38 e mora em Curitiba. Curitiba, os dois. Curitiba. E netos? Netos tem um e outro do coração, porque viveu com meu filho um tempo, então a gente também tem esse como neto. Então seriam 2 netos. 2 netos. Então, senhor José, pelo que a gente soube, o senhor tem uma vasta história. O senhor nasceu aqui em Telêmaco? Nasci na Fazenda Monte Alegre, na Vila Caiubi, em 1953. 53. Eu percebi que o senhor, antes de nós começarmos a conversa, o senhor falou que o senhor escreve crônicas. E uma sobre o seu pai, o senhor fez. Vamos começar, eu quero muito falar sobre a sua história, mas antes vamos começar um pouco conversando sobre seu pai. Seu pai, qual que é o nome dele, do seu pai, da sua mãe, de onde que vieram, se o senhor lembrar o nome dos avós também? Eu lembro. Meu pai veio da região de Itararé. Tinha uma região ali chamada Faxina. Depois teve algumas modificações e hoje é Itapeva, né? Então, ele chegou aqui em 1942 e ele já tinha estado nessa região na virada de 30 para 40. Ele já tinha estado porque na época havia uma corrida do ouro assim na região de Tibagi mesmo, né? Tanto que teve estrangeiros que estiveram ali fazendo pesquisa e tal, e mesmo fazendo coleta, né, do diamante. Mas daí ele não se acertou, ele voltou. Daí ele volta para Itararé. Nesse período que ele esteve aqui, seria aí por 38, 39, ele morou com a irmã dele, Esther Schneider, naquela região ali de Natingui. E ele ficou esse tempo, mas ele acho que não se encontrou para o que ele veio fazer, daí ele volta para Itararé, né? Então, nesse período, então, aí já seria 40, 41, né? Então, quando ele vem, daí retorna em 42, já estava havendo a movimentação, já estava em andamento a movimentação da indústria, né? E ele veio por causa da... Ele veio, na verdade, o Firmino Santos, meu avô materno, ele tinha uma empresa porque na época haviam muitas empresas, pequenas empresas, trabalhando no canteiro de obra da Klabin. Então, daí, o João Santos, filho de Firmino, que fazia o aliciamento, ele trazia o pessoal para a obra. Daí, nessa, meu pai veio. Daí, em 42, ele veio. Ele veio para trabalhar numa das empresas. Para trabalhar na empresa do futuro sogro dele, do Firmino Santos. Que era era uma empreiteira? Uma pequena empreiteira, porque era muito segmentado, né, os serviços dentro da obra da Klabin, até por conta da dificuldade de arranjar mão de obra, então, né? Mas na época ele veio, eles estavam fazendo o corte do barranco da estrada de ferro que ligaria a fábrica à estação ferroviária, depois chamada Estação da Bacia. Da Bacia. E aonde que seu pai se instalou aqui, quando ele, então, nesse retorno? Nesse período, quando ele veio, havia uns alojamentos. Entende? A vila não estava sendo construída ainda, porque a logística da obra era em Lagoa. Então, lá havia, assim, na verdade, o primeiro polo de movimentação de gente e
A logística mesmo era na Lagoa. Na Né? Lagoa. Na Lagoa. Tanto que o meu irmão mais velho, o Antônio Firmino, ele nasceu em 47, ele nasceu lá na Lagoa. Então, muitas pessoas que você conhece hoje, que você vai conhecer, vão falar que nasceu na Lagoa. E, na época, os registros eram feitos lá em Ventania com Eutálio Ribas, né? Enfim, é. E na Lagoa tinha toda uma preparação para... Tinha hospital, o senhor não sei se o senhor sabe me dizer, ou era parteira que era parto feito em casa? Na verdade, a estrutura ela era bem frágil, sabe? Por isso que surge, então, a necessidade de fazer o que a gente conhece, inclusive tem alguns TCCs a respeito disso, que são as cidades-jardins. Cidades-jardins eram vilas, entende? Se você for procurar, por exemplo, Matarazzo, grandes grupos, pela dificuldade de você ter gente para a tua obra, para o teu serviço, para o teu empreendimento, você era obrigado a você fazer uma vila. Então, daí criou-se, então, essas vilas, né? Chamado que, assim, no conceito bem até lúdico, cidades-jardins. Então, daí entra o arquiteto Mark Staudacher, entra Abelardo Soares Caiubi. Então, essas pessoas que vieram e... O senhor dá só Será que a gente consegue esconder a logo aqui do Versão? Acho que vocês não vão mexer aqui, né? Não. Agora acho que não, né? Daí a gente consegue esconder aqui melhor. Daí não fica aparecendo na gravação. Até a gente Põe a logomarca da Coca-Cola, hein? O senhor para de onde... O senhor continua, aliás, de onde... Ou vocês querem pôr o pano preto ali? Não, sei. Não, Sim, embora. mesmo? Agora Vai? já continua. Pode tocar. Acho que agora não está aparecendo, né? Não. Não, agora sim. Beleza. Pode ir. Então, retomando, né? Então, essas vilas, cidades-jardins, elas foram criadas para sustentar, né, a permanência dessas pessoas que vinham de muitos lugares, né? Se você for fazer uma pesquisa assim, quando Augusto Obst chegou em Monte Alegre, ele trouxe muitas pessoas do Nordeste. Então, aí esse pessoal vinha de navio, né, o vapor, até Santos, até Paranaguá. Então, o que eu digo assim, que cada um que vinha, entende? Porque na época, acho que estavam fazendo construção de açudes lá na região do Nordeste, então as pessoas tinham um handicap ali, tinham um conhecimento, né? E essas pessoas vieram somar, né? Vieram somar para dentro da fazenda. Então, com relação à vila, as vilas, por exemplo, elas daí sim, então começa a estrutura de posto de puericultura, já começa a estrutura de laboratórios, hospital, a organização montalegrense de saúde, a Ormasa, começa a ser instalada, né? Aí entra personalidades importantíssimas, o né? Ormasa já na onde é o prédio que até hoje. O prédio está lá ainda, né? Na verdade, existiu uma edificação do lado ali, né, entre o IKP, Hotel IKP e aquele prédio que foi o hospital. Ali surgiu um laboratório, né? Surgiu o básico, né? O básico. Então, as dificuldades que essas pessoas tinham era muito grande, né? Porque aí você estava tratando mesmo de higiene básica, né? Porque chegou ali na fazenda, dentro ali, chegou a ter quase 10 mil pessoas. Entende? Então você tamanho de uma cidade hoje, você precisou cidades em torno. Você precisou no momento ter, por exemplo, um hospital, uma farmácia, uma igreja, tinha uma igreja católica e tinha duas parece que luterano, não sei outra religião de vertente alemã, mas elas congregavam, eles se intercalavam os dias na rua Santos Dumont, ali para trás da escola e tal. Então, você tinha essa estrutura, você tinha escola, você tinha, inclusive, um destacamento policial, tinha cadeia. Já era uma microcidade. Tinha uma estrutura, certo? Só que, até então, a empresa ela entendia como necessidade, né? Era um custo, mas ele estava agregado ao produto final.
né? Então, depois teve uma transição, né, que algumas pessoas tratam assim como começa a sair o paternalismo, porque a empresa precisava se inserir mesmo no mercado, Sim. né? Entende? Então, quando surge a Klabin ali, na época a gente entende assim que o Getúlio Vargas ele precisava de fazer emancipação, tanto do aço, tanto do papel. Então, isso foi jogado, digamos assim, no colo do grupo da empresa e tal, e eles corresponderam plenamente. Né? Eles corresponderam plenamente. Então, dá para dizer assim, é um PAC, né? Um programa de aceleração. E precisava fazer isso. Precisava industrializar, né? Precisava. Porque o Brasil até então precisava. era só commodities, né? Quer dizer, na verdade, muito agrícola. Extrativismo, né? Extrativismo. Então, daí, quando a cidade começa a desenvolver, ela faz a transição e daí isso vai sendo deixado de lado. Daí, então, vai surgir a Vale Territorial do Tibagi, que vai fazer o loteamento dessa região do lado de cá do rio Tibagi. Né? Seria... Entende? Então, Monte Alegre, ela tem... Você perguntou do meu pai, como é que ele chegou e tal. Chegaram muitos pioneiros, né? Inclusive, desculpa interromper o senhor, ele veio, nessa época, ele já era casado, era solteiro? Não. Ele veio e muito esperto, daí ele casou com a filha do patrão dele. Né? Mas então, a minha mãe, Júlia Santos, é filha de Firmino, não lembro, Balbina Walter Santos. Walter é chique, porque é inglês, né? Walter. Daí eles vieram da região de Santa Catarina, de Canoinhas. Então, quando meu avô veio, ele deve ter chegado aqui em 39, 40, ele veio para fazer essa parte do corte do barranco para a Estrada de Ferro, então ele trouxe toda a prole dele, né? Ele veio... Então, eu sou filho de catarinense com paulista. Né? Então, Júlia Santos, ela faleceu em 84, foi a esposa do meu pai, e nós tivemos, então, 4 irmãos e uma irmã. 4 e 5. E sobre a crônica que o senhor escreveu sobre o seu pai, o que o senhor conta nela? Então, eu uso do direito da licença poética e eu conto a história, né, de quando ele nasceu, aonde ele nasceu, né, e quando ele veio, né, o tempo que ele penou, né, porque essas cidades, boa parte das cidades, elas sobreviviam ao redor da Estrada de Ferro. Era um princípio, né? Você tinha estrada de ferro, algumas lojinhas, alguns secos e molhados e tal, mas ali que fazia movimentação, tinha um hotel, né? Então ele ficou esse tempo lá, daí ele veio, quando meu tio fazia o convite, né, às pessoas, chegava lá numa lanchonete, na época não chamava lanchonete, num bar, lá uma pastelaria, dali você convidava, amanhã vai sair um caminhão para Monte Alegre do Tibagi. Eu vou. Tinha alguns vinhos e voltava embora, né? Então, eu só ficava lá para comer o sanduíche de mortadela enquanto estavam servindo ali. A hora que o caminhão ia sair, os caras vazavam, né? Só vinham para conhecer. Mas aí aqui a coisa era pesada, porque era hospedaria, né? Era dificuldade, né? Poucos recursos, né? Poucos recursos. Então, sobreviveram realmente os pioneiros, que, como diz, ou não tinham para onde ir ou queriam vencer na vida, né? E o seu pai contava muito dessas histórias para o senhor, para os seus irmãos, para sua irmã, ele detalhava muito. Na verdade, nas entrelinhas, né? Porque a observação está nos detalhes, né? Exato. Então, como a gente conviveu, e hoje eu, aposentado, faço pães e tal, eu convivi muito com ele. Então, a gente escutava, falava, né, as passagens, o que aconteceu. Então, eu conto na crônica quando ele veio embora, né, assim, a mãe dele deu para ele na verdade, poucas roupas que ele podia trazer, né, na verdade, era um alforje, um saco, qualquer coisa e tal, então, alguns livros,
e tipo assim, uma caixinha ali com uma agulha, com os botões, né? Porque a avó falou assim, ó, você não vai me apresentar mal ajambrada naquele lugar lá. Né? Mas então é isso. Então, essa fase que eu falo, voltando à crônica, eu trato dessa parte assim, da sensibilidade, né? Porque meu pai, ele tinha, para a época, era uma coisa assim interessante, né? Ele tinha o primário. Até Ele tinha o primário. Desculpa interromper o senhor, me perdoe por todas as vezes que eu vou... Mas o senhor falou que ele, entre roupas, ele trouxe livros. E eu notei assim que o senhor é muito, muito bem articulado, fala muito bem. Ele, além de ser um senhor trabalhador, que foi pioneiro aqui, porque eu vejo que não tinha medo de trabalhar, porque o senhor conta que as situações eram bastante adversas aqui quando ele veio. Mas, além disso, ele parece que gostava muito de ler, prezava pelos estudos. Como que era essa questão dele? Desculpa. Então, interessante isso aí, sabe por quê? Eu, por descuido, eu perdi um livro que ele trouxe. Imagina assim que, naquele período, ele formou em 1932. Ele estava com 16 anos, né? E nesses alforjes dele, eu achei um livro de trigonometria, sabe? Que tratava sobre agrimensura. Imagina como é que era o ensino naquela época, né? Tipo assim, o quanto que nós estamos caminhando para trás, né? Entende? Exato. Então, essa veia dele, assim, ele era bem letrado, assim, né? Eu acho até, eu arriscaria dizer que ele foi o primeiro cartazista. Até aparece numa dessas fotos aqui. Ele fazia cartazes, então os anúncios para o Cine Harmonia, os anúncios das ofertas do mercado, os anúncios dos jogos de futebol do Cama. Entende? Então, inclusive tem um documento, né, eu já vi esse documento, que ele tinha a ocupação dele dentro do armazém de subsistência, que ele, por último, ele gerenciava a padaria, a panificação, mas ele tinha uma outra ocupação que era a parte de publicidade, ele ganhava um troquinho lá, né? Entende? Ele ganhava ali e a gente tinha assim, não vou dizer o direito, da gente frequentar o cinema. Então a gente assistia muito filme, né? A gente só não podia assistir os filmes que tinha controle de borderô, que daí conforme o contrato, daí vinha a pessoa que é o fiscal de portaria, daí a gente não podia assistir esses filmes e tal, né? Porque era uma questão de contrato, né? Mas o meu pai, ele tinha assim, o costume da leitura do jornal. Na época o jornal vinha pela empresa Princesa dos Campos, ele lia. Eu lembro que eu ia buscar na banca dele. Né? Uma banca? O estado, do lado do cinema da Harmonia tinha uma banca. Do lado do cinema da Harmonia. Ali, e tudo que chegava vinha. Né? Vinha, nesse caso, pela empresa Princesa dos Campos. Né? Então, algumas coisas vinham via avião, que tinha voos regulares da empresa Cruzeiro do Sul. Né? Então, eu ia buscar o jornal dele, era entre 1h30 e 2h da tarde, eu tinha que pegar o jornal e levava para ele. O aeroporto, na época, era aquele próximo à Harmonia. Para cima ali, próximo ao cemitério e Harmonia. Onde hoje tem um trevo ali, próximo exatamente. Em direção ali é aeroporto. à Lagoa, né? Ali baixava os aviões Douglas, então tinha assim, os voos, os bimotores, então tinha assim, voos regulares, né? E a gente, quando criança, nos anos 60, a gente ia no aeroporto, sabe, para ver se tinha sobrado lanche de viagem, porque a gente não conhecia a maçã argentina, né? Então, esse fazia parte, era uma caixinha de papelãozinho assim e tal, e ali tinham os lanches dos aviões. Nessa época de infância, o senhor já morava em Monte Alegre, né? Que hoje é Harmonia. Eu nasci na Vila Caiubi. A Vila Caiubi foi designada assim, não vou dizer que foi em homenagem, mas talvez foi ele que projetou, não sei se era engenheiro que falava, ele projetou a Vila Harmonia, que era Abelardo Soares Caiubi. Depois ele volta embora para São Paulo, lá em 58, 59, e ele retoma a vida dele em São Paulo. Eu até tentei entrar assim, em contato com a família, né, porque me afeiçoei muito, né, assim, as coisas. E ele volta para São Paulo e daí ele trabalhou muito. Se você
pesquisar em algum lugar, você vai achar. Naqueles sanatórios de São Paulo e região, talvez Campos do Jordão, por aí, esses sanatórios ele têm uma construção muito característica, né, muito própria, né, das paredes, da parte das varandas e tal, porque precisava por conta do tratamento da tuberculose. Projeto arquitetônico parecido, né? Então, voltando então ao arquiteto Abelardo Soares Cabi. E a vila teria sido, não sei se foi a 4 mãos ou não, o Dr. Mark Staudacher, né? Então aí fecha mais ou menos esse ciclo, né, da vinda do meu pai, que ele casa com a dona Júlia, né? E a primeira casa deles foi aonde? Foi lá na Rua G, número 1. A gente nasceu. Até um dia em Monte Alegre, já, não na Lagoa, né? Não, na Lagoa já estava sendo assim, não desalojada, mas como foi se instalando e foi assim, sedimentando mesmo a vila, entende? A vila é central, aquele desenho que você conhece, né? Que tem tipo de forma de ferradura e tal. E tipo satélites, que seriam as vilas operárias, né? Com o pessoal assim, com classificação um pouco inferior, né? Ou para não dizer inferior mesmo, né? As casas, inclusive, boa parte delas eram cobertas com chapa asfalto. Então, aí você imagina que já era uma coisa assim que não era para sempre, né? Já era uma coisa assim bem tempo. Só que o temporário ficou em 20, o provisório 30, que ficou para sempre. E à medida que a empresa foi crescendo, foram retirando, né? Daí então surge o loteamento aqui na Cidade Nova e começa a se expandir, né? Sim, e ali ainda falando em harmonia, mais ou menos o senhor calcula que na sua infância era aquilo que o senhor falou, de próximo de 10 mil pessoas morando... Antes da minha adolescência, né, ela chegou próximo de 10 mil. Porque, na verdade, tinha o pós-guerra, né, então houve muito o fluxo de estrangeiros. Né? Até essa semana eu fiz uma poesia sobre o Franz Kreiberg, né, que foi um estudioso, lutador do meio ambiente, né, que tem obras deles lá no Jardim Botânico e tal, enfim. Mas ele é mundialmente conhecido. Ele faleceu em 2017. Ele era um desses estrangeiros. Então, na vila, você tinha, assim, uma etnia, sabe? Eu ouvi dizer, assim, tipo, 10 etnias. Então, aí você tinha o idioma que você, quando criança, você escutava falando russo, escutavam falando alemão, entende? E a culinária também estava ali, estava nesse meio. O senhor chegou a conversar durante a adolescência, se o senhor lembra, com pessoas que vieram do pós-guerra? Conversei com um húngaro, conversei com várias pessoas, eles contavam assim, coisas terríveis, né, para poder fugir, sabe? Eu não posso citar o nome porque não tem autorização, né, mas... Então, tem gente que a mulher teve que se fingir de grávida para poder esconder roupa embaixo da barriga. E daí a gente tinha que contar com a boa vontade do guarda daquele ponto de fuga, vamos dizer, porque na verdade era uma fuga, e até havia uma certa conivência, né, de quem estava cuidando, fazendo de conta que estava cuidando. Uhum. Então tem histórias ali muito pesadas, muito tristes mesmo, né? Pessoas aquela que você começa a escutar, você chora, né? Porque a pessoa mostrar uma cicatriz no corpo e tal, e fala, se foi em tal lugar, assim, assim. Então, realmente difícil, é complicado. E a Klabin, ela acolheu esse povo, você entende? Isso é uma coisa muito, muito bonita, muito importante. Ela acolheu esse povo, por quê? Porque era um povo, assim, com formação boa, tinha pessoas que trabalhavam com fundição. Você fala, mas o que faz um fundidor, né? Hoje não precisa mais, porque hoje se faz em 4D, sei lá, hoje tudo, né? Mas antes era ali, derreter o ferro, jogar na areia, fazer o molde. Tinha um artesão que fazia as peças de madeira para fazer, e você tem que fazer a peça invertida, porque você vai jogar na areia, fazer, né, o molde. Então, é muito rica essa história, sabe? Muito rica. Então, esse povo que povoou essa região ali da fazenda e tal, foi um povo, nossa, importante. Ajudaram a construir importantíssimo, também, né? Eu tenho uma amiga minha que mora no Canadá, e eles participaram daquele movimento. Quando a colônia holandesa se instalou ali entre Mina de Carvão e Lagoa, por ali, eles vieram com matrizes de vaca holandesa, eles tinham fabricação de queijo, já, né? Então, esse desenvolvimento, todas essas pessoas somaram e contribuíram Porque a gente tem presença holandesa muito forte aqui, né? Em Tibagi, Carambeí, Castro.
Aqui de Telêmaco, o senhor lembra mais ou menos, ou ela comentou, eram poucas, muitas pessoas, dezenas, centenas? Na verdade, existe na Wikipedia, existe até a quantidade de pessoas que eles professavam a religião deles. Lá na colônia holandesa, eles professavam a religião, eles mantinham o idioma, né? Eles tinham toda aquela... O passado deles estava junto com eles ali. Né? O nome era colônia holandesa. Colônia holandesa. Depois aqui em Telêmaco teve uma leiteria holandesa que eles chegaram a se instalar ali, sabe? Acho que é ali próximo do Banco do Brasil, por ali. Mas enfim, esse povo, depois eles parece que foram embora em 50. Antes de virar a década de 50, eles foram embora. Entende? Mas esse povo era assim... Eu fico muito admirado, porque eu estudei um pouco de idioma, né, idiomas e tal, então eu gostava de ver, entende, a dedicação daquele povo, você entende? Um povo longe da sua terra, né, e servindo, né? Então, quando eles foram, por questão de contrato, eles foram desalojados, alguns foram para Carambeí, e se você for no Museu de Carambeí, você vai achar as pessoas, alguns que foram. Outros voltaram para a Holanda e outros parece que foram para a região de Unai, Minas Gerais. E parece que ainda vivem por lá, já assim, já com bastante já modificação de raças, porque as pessoas vão... Miscigenação. Miscigenação, né? Mas é interessante. Mas e daí, retornando assim, as lembranças que o senhor, além do cinema, de ver os aviões, futebol, o senhor acompanhava? Futebol, como que era a questão ali, a sua infância, adolescência em Monte Alegre? Primeiro, com que idade o senhor já veio para Telêmaco? Eu vim para Telêmaco, estava comentando com a Cíntia, então eu vim para Telêmaco, já tinha mais de 20 anos, já estava com 23 anos por aí. Então o senhor chegou até a fase adulta. Não, mas é que nesse tempo a Klabin favorecia os empregados, os filhos de empregados, com bolsa na escola técnica. Na época, hoje, não sei como é que chama agora. Foi a escola técnica que o senhor fala, o Cefet. Foi o antigo Cefet, hoje é o TFPS. Isso, já mudou de nome. Antigamente foi até Liceu de Artes, era internato, ali na 7 de setembro, com a Westfália, era internato ali. Em Curitiba. Mas daí quando nós tivemos esse benefício da bolsa, a gente eu fui para... Os irmãos todos foram, né? Nós fizemos a escola técnica, né? Daí eu fiz um concurso, entrei na Petrobras, fui para São Paulo, morei em Campinas, mas foi um tempo bem curto. Né? Então, isso o senhor tinha mais ou menos quanto? Já estava com 20... Quando entrei na Petrobras, estava com 21, 22 anos. Daí terminei a escola técnica. Daí, quando eu volto para Monte Alegre, para Telêmaco Borba, porque daí a família já não estava mais lá na fazenda, na Vila Harmonia. Já tinha mudado aqui para Telêmaco Borba. Daí eu vim, em 79, eu me desliguei da Petrobras, voluntariamente me desliguei da Petrobras, porque eu já tinha, tipo assim, como eu tinha ganho a bolsa para aquilo, para estudar, e eu tinha deixado a namorada aqui, né? Daí eu vim embora em 79, cheguei já com emprego garantido, né, na Klabin na época, com formação profissional, né, adequada. E daí casei em 79. 79. Mas vamos voltar só um pouquinho, daí a gente já retorna para o tempo. Tudo bem. E da infância, adolescência que o senhor passou ali na Harmonia, além o que o senhor pode nos acrescentar mais, assim, de relatos? Além de nadar pelado no rio? Isso é muito bom. Então, a gente... Já tinha barragem? Já tinha barragem. A barragem é de 43. 43. A represa da barragem é de 43. Tem até um marco lá no prédio lá. Mas então, eu vou abrir um parênteses aqui, assim. Poucas pessoas sabem, porque essas pessoas já estão indo embora. Então, eu vou fazer esse comentário assim. Telêmaco Borba, ela tem hoje um resquício do que foi Cidade Nova. E tem um resquício do que foi Harmonia. Você sabe que na Harmonia tinha campeonato de futebol de salão, 68, 69, aí com 20 times de futebol.
Você entende? Futebol de salão... Basquete naquela época, um campeonato de basquete com 10, 15 times de basquete. Porque daí, talvez por causa da influência americana, porque os padres redentoristas, eles gostavam muito de basquete. Entende? Daí, junto com outras pessoas que também gostavam, então aquilo despertou. Então, se eu te falar, por exemplo, desse anacronismo, né? O melhor futebol de campo, campeonato de futebol de campo, sei lá, com 15, 20 times de futebol. O futebol de campo era onde é o estádio do Cama, né? Teve vários outros campos, né? Tinha o campo da Lagoa, tinha o campo da Mina de Carvão, tinha vários campos, mas ali era o né? E as quadras? As quadras tinham, as quadras de basquete tinham, lá no hospital do Ormaza tinha uma quadra, que era saibro ainda, né? Uhum. E daí tinha, mais tarde, acho que antes de virar 70, a década de 70, daí teve uma quadra de basquete, que era pavimentada com piso mesmo. Mas voltando... Daí eu jogava bola, eu tenho uma das fotos aí que vocês vão ver, parece que eu trouxe só uma. A gente jogava no infantil do Cama, entende? Por quê? Porque você via essa foto aí. Essa foto aqui, você tem aqui o Paulo Martins de Godoy, você tem o Luiz Antônio Lagos, tem o falecido José Carlos Neves, irmão do também falecido Jair Neves, tem eu, tem uma penca sabe, aquilo era uma fraternidade, né? Porque era tudo irmão, piazada jogavam bola junto e tal. Então, esse tempo, a gente jogava, lógico que se tinha um sonho, o Cama foi campeão em 55 e tal, né? E foi campeão depois amador, não sei, entende? Então isso aí despertava essa curiosidade, né? E a ocupação da gente lá era isso, né? Você tinha igreja, você tinha o grupo escoteiro, você tinha... Eu também tenho foto de grupo escoteiro ali. Esse aqui eu acho que um Convescote lá na hípica dos Lobinhas. Isso foi década de 60 também. Eu acho que até daqui a pouco dá para a gente falar especificamente sobre cada foto, né? Para o senhor descrever, depois contar a história. Esse é o Jardim da Infância. Que hoje você tem a Dona Edith Gordon, que é o nome de rua, mas isso aqui é coisa que ela plantou, sabe? Depois eu acho que dá para descrever, né? Você consegue imaginar, por exemplo, naquela época, nos anos 50, 60, essa formação sociocultural, né? Porque você tinha socialização das crianças e tal, né? Por conta de quem? De uma pessoa de coração enorme, estrangeira, né? Com formação pedagógica. Não sei se tinha formação de fato, né? De fato ela tinha, mas... Então, isso aí tudo foi a escola que tinha lá. Então, o grupo escoteiro, os times de futebol, entende? Isso aí tudo foi formatando o caráter das pessoas da nossa época. Nota-se que a Klabin, ela, lógico, ela é uma empresa, tinha que visava lucro, visava crescer, mas ela também se preocupava muito com a parte social, né, das coisas ali, pelo menos o que consta, não só com o funcionário, mas com os filhos, com a questão de ter um lazer também, não focar somente na questão fabril, né? Pois é isso que eu acho interessante, sabe? A visão que essas pessoas tinham, a visão social. Porque se você imaginar quem foi Horácio Klabin, entende? O que essas pessoas faziam em termos entende? Como diz, ocupar a cabeça da turma. Então, você tinha todo assim uma retaguarda que ela estava ali, era recorrente. Você ia num lugar, nós tivemos no Cine Harmonia as mãos de Eurídice. A gente não entendeu nada, mas era Rodolfo Meyer que estava lá. Entende? Mas a troco do que uma pessoa como o Dr. Horácio ia fazer essa benesse, né? Essa cortesia? Ele trouxe o Nat King Cole para o Harmonia Clube em 1947. Eu acho que ele que idealizou, né, o Harmonia Clube, se não me engano. Aí eu não posso te afirmar como é que foi o procedimento, como é que foi o start, né? Mas voltando então, como você falou, a preocupação do social é uma coisa muito grande. Talvez hoje, por causa da correria, as pessoas não têm muito se preocupar, porque a minha ocupação já toma meu dia. Então, como é que eu vou dar conta? A não ser que eu seja contratado para aquilo, vou fazer a parte de lazer, ocupação e tal, né?
Mas, voltando então com relação a essa parte social, você imagina que, sabe, você imagina que era uma coisa muito... criar uma rádio de comunicação, né? Lutar por criar um clube de futebol, entende? Ser campeão paranaense. Foi destaque, né? Então você imagina que essas pessoas, parece que eles são de outro mundo, sabe? Assim, na concepção das ideias. Era sabe? além, né, do tempo. Porque assim. você pensar o óbvio, isso é simples. Né? É que nem eu brinquei um dia com a Cíntia, né? Você conceber a ideia de um cartão de crédito, daí já é outra história. Mas você pegar o cartão para mandar passar crédito ou débito, daí, né? Ou aproximar o cartão, mas alguém criou essas coisas. Então essa visão, essa preocupação, sabe? Isso tem que ser exaltado mesmo, sabe? Porque é uma coisa sui generis, né? Você não... E graças a Deus eu estava lá, entendeu? Eu aprendi. Pôde vivenciar, né? Eu aprendi, sabe? Entendeu? Eu vivi essas culturas, espanhol, russo, alemão, sabe? Francês. Então a gente, na época da escola, a gente estudava francês. Não aprendi muita coisa, né? Mas estudava francês, estudava inglês. Então isso que significava que a escola era muito boa. Sim. Essa escola talvez fazia parte daquele plano de aceleração que quando eu falei no começo. Ela foi inaugurada em 52, por Getúlio Vargas. Né? Que foi onde é o Manuel Ribas? É o Manuel Ribas. Foi até então, né? Foi Ribas, até então. Há 2, 3 anos atrás, né? Mas então essas coisas assim são coisas muito relevantes, né? Coisas que elas provavelmente, se vocês, que Deus abençoe, que façam um bom trabalho, que ele tenha uma boa repercussão, né, e se estabeleça, isso não vai ficar perdido. Não. Porque essas coisas vão ficando. É que, na verdade, essa é a ideia do nosso projeto, e a gente até, lógico que no final a gente vai agradecer, mas já aproveito para agradecer, porque o senhor vivenciou isso, e hoje está passando para a gente. Você deu o seu tempo, sua vivência, seu conhecimento para nos bonificar com isso, que não vai ser, quer dizer, na verdade, assim, quando eu falo nós temos um pouco, acho que até a ambição de levar esse projeto à frente, que não fique só na nossa gravação no museu. Uhum. A gente pretende transformar essas histórias para que sejam acessíveis pro povo, porque é o povo que é sem história, é fadado ao esquecimento, né? Verdade. Então a gente agradece muito o senhor. Mas retornando, daí o senhor saiu para estudar, foi para Curitiba. Eu fui para Curitiba. Qual que foi a formação do senhor lá? Na verdade, eu fiz eletrotécnica. Né? Mas eu fiz porque eu escutava. A gente não tinha noção, nunca fiz um teste, né, para ver o que eu faria. Mas como de vez em quando eu vi meu pai consertando tomada e coisa, eu falei, vamos fazer eletrotécnica, né? Uhum. Os meus irmãos também têm todos essa formação. Daí, quando eu fiz o concurso da Petrobras, eu fiz um outro curso técnico de refinaria de petróleo, que não seria o caso, né? Porque daí já estou saindo desse universo. Né? Era bem específico. Né? É bem específico para a refinaria. Daí, quando eu volto, eu fiquei 3 anos em São Paulo, daí volto, daí eu retomo, que eu tinha fechado a matrícula, o curso, né? Retomo, daí eu termino, em 79, daí eu volto para cá. Volta. Daí, de Malicuia. E daí voltou, o senhor já falou para a Cidade Nova já. Daí já voltei para Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. E aonde que o senhor morou aqui? Moramos ali na Rua Delfim Moreira, 220. Delfim Moreira para trás da Pavel ali, na rua. Na Alto das Oliveiras. Próximo ao Corpo de Bombeiro ali, né? Sim. E depois, o senhor fala que o maior tempo... Eu acho que teve alguma coisa, salvo o engano, posso estar errado, que eu acho que a sua família veio para cá também, né? Ou os seus pais... É por causa que, você veja bem, meu pai, na verdade, foi um dos últimos a se desinstalar lá, dos mais antigos e tal, né? Migrar para Telêmaco. Né? Então, nesse tempo, eu estava em Curitiba. Então, eu não me despedi. Né? Que nem fala assim, eu saí para brincar e quando eu voltei não achei mais meus amigos. Mas, desculpa, voltando ao seu pai, o que ele falou sobre essa mudança? Como que foi? Porque a harmonia naquele tempo, hoje, obviamente, que Telêmaco é muito maior, mas naquele tempo eu acho que a
Bom, apesar que ele já foi um dos últimos a ser desligado, mas a Harmonia eu acho que era mais estruturado ou não? Não, ela já estava reduzindo, né? Já estava reduzindo os satélites que das vilas operárias e tal, né? As casas eram inferiores. As outras casas da vila central demorou mais para ser desativada, né? Hoje você tem a rota de passeio, caminhada e tal. E não sei se tem algumas casas. Tem as que eu resquício das casas está na Vila do Brasil, né? Mas, enfim, quando ele veio para cá, quando ele estava se aposentando, ele se aposentou, daí ficou mais um tempo ainda, né? Mas assim, é uma relação sabe, de família, né? Entende? Hoje você fala assim, hoje trata-se ansiedade, mas ele, quando foi para vir, ele teve, assim, problemas, tipo, infarto, qualquer coisa assim, ameaça de infarto, porque, na verdade, ele estava... A história que ia deixar lá, né? Só que como ele era, assim, muito dinâmico e conversador, ele andava o dia inteiro, conversava o dia inteiro, ele foi levando a vida dele. Faleceu em 94, né? 94, era muito articulado, então. Ele não... Expansivo, conhecido. Ele não parava, ele era calmo, assim, né? Mas ele era muito... A gente sempre fala, assim, que os detalhes é que te levam a conhecer, né? Inclusive ver Deus, né? Porque se você não vê os detalhes... Né? Mas ele via como positivo ou negativo? A primeira mudança acho que foi negativa, né? No primeiro impacto ele ficou assim, meio... E ele veio pro qual bairro? Sucumim. Sucumim. Ele veio pro Sucumim. Ali ele comprou a casa, né? Se estabeleceu, ficou ali. Ele ficou no Sucumim até o final da vida dele, até 94. E o senhor deu fim ali no Altas Oliveiras. Depois, acho que hoje o senhor mora no BNH? Hoje eu moro no BNH. Ficou quanto? Existe o BNH novo e existe da Inocop, né, que é da cooperativa, outra cooperativa. BNH, Banco Nacional de Habitação, era o primeiro bairro que teve aqui. Primeiro, na verdade, foi 100 casas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, depois teve o bairro do BNH, né, depois teve o do Inocop, que falava, né, era uma cooperativa, mas seria o BNH novo, como alguns falavam, né? Acho que você morou ali, né, no Inocop? Então, depois teve o Bandeirante, teve o Jardim Alegre e tal, então essas cooperativas. E teve alguns intermediários que a gente até não lembra, né? Mas teve depois aqui, teve do Estado, né? Aqui para baixo do BNH, tem acho que tipo da Vila Bona ali, tem... Bona Vila depois fizeram, né? Daí fizeram, ali acho que foi para o Estado, né? Parece que são professores, mais recente, militares. Né, também. Esse é mais recente. Bem mais recente. Mas daí o senhor do BNH, quanto tempo o senhor morou ali no Alto das Oliveiras? Ali? Foi pouquíssimo. Foi pouquíssimo, porque daí eu já estava endereçado, né? Já vim para casar mesmo, eu estava saindo de uma grande empresa para entrar para uma grande empresa. Ali ainda era solteiro quando morou na Delfim. É. Daí casou e foi para o BNH. Casei com Ana Margarete Correia Teles, que depois ficou Santos, que o pai dela também era pioneiro, né? O pai dela também era pioneiro da Clabinha, o seu Jovelino, nome de praça aqui no Alto das Oliveiras, né? Jovelino Teles Júnior. E nos casamos e estamos firme e forte. Quantos anos de casar? 42. 42 anos. Vai para bodas de ouro. Logo. Deus que sabe, né? A gente não tem pressa. Vamos torcer para que ele queira. A gente não tem pressa, né? Então, mas daí E como que foi depois a sua vinda já para Telêmaco Borba? Como que foi? Filhos todos? Então, todos nasceram aqui. Nasceram aqui nasceram aqui. Feitosa ou no Armasa? No Feitosa. No Feitosa. No Feitosa. E assim, como que foi a sua vida? Porque já aqui contando como Telêmaco. Como Telêmaco, daí eu trabalhei na Clabin por 12 anos, daí em 92 eu saí da Clabin, nós abrimos uma empresa de prestação de serviço, eu fiquei na empresa até 2007, como prestação de serviço, né? Então, quando eu me desliguei na Clabin, também foi voluntário. Qual que era a empresa? Desculpa. É prestador de serviços elétricos, é Presei. Ah, Presei. Presei. É isso, eu fiquei de 92 até 2007. Então, desde 2007 para cá, que daí eu já tinha me aposentado em 98, né, porque como eu trabalhei em áreas insalubres e perigosas, periculosidade, que era o caso da Petrobras, então meu tempo de contribuição foi em 98, fechou o tempo. Então estou aposentado já faz algum tempo. Presei ali, ela se instalou acho que na Avenida Paraná, né? Primeiro foi na Otília Macedo Sikorsky, né? Depois foi na Avenida do Paraná.
Onde que foi a médica? Não é do teu tempo, né? Deixa eu ver, hoje é o Santander. O Santander. Né? Santander, né? É. Tá bom o som, Gabriel? Tá bom? E daí, retornando ali, seus filhos, e assim, sua vivência em Telêmaco, como que o senhor descreve para nós? Foi um tempo gostoso? Gosta da cidade? Muitos amigos? Eu gosto, eu tenho uma amizade assim É porque, até infelizmente na pandemia, a gente perdeu bastante esse contato, e não só contato, como alguns amigos mesmo, né? Uhum. Mas eu tenho uma vivência boa, a cidade é boa, e eu sou muito feliz, eu comento sempre com a minha esposa, a gente valoriza muito, porque a gente está vendo uma cidade transitar de pequeno. Hoje, Telêmaco Borba é polo da microrregião, indiscutível. Como que o senhor vê a diferença, por exemplo, lógico que o senhor morou em Curitiba, São Paulo, cidades que já eram grandes na época já. E Telêmaco, 79, era muito menor do que é hoje, né? Como que o senhor viu essa evolução? Então, é interessante isso, porque quando você vê quando a cidade está crescendo de duas formas. Os telhados das casas são novos, de longe você vê que é tudo casa nova, e você vê quando você não conhece mais as pessoas na rua. Entende? Então hoje, Telêmaco Borba é quase como Curitiba, assim, no sentido que eu não conheço mais tantas pessoas na rua, a não ser assim, nos polos. Eu trabalho, faço venda ponto a ponto de pão, né? Então daí eu conheço aquelas pessoas ali. Mas antes eu conhecia muito mais gente. Pois é que o meu pai conta assim, meu pai veio também em 79 para cá, ele nasceu em Joinville, se criou em São Francisco do Sul, depois foi para Curitiba, e a hora que ele chegou em Telêmaco, o impacto foi grande para quem vinha de Curitiba. Chegar em Telêmaco, só que ele também conta que mudou demais a cidade. Tipo, que evoluiu muito, era muito, hoje praticamente quase 100% da cidade asfaltada, naquela época era muito estrada de chão, né? O comércio ainda era menor, né? Acho que não. Hoje nós já temos um comércio consolidado, né? Verdade, mercados grandes. Porque esses dias, conversando com o doutor Eduardo, nós estávamos lembrando que quando se chamava Avenida Apucarana, né? Alguns falavam que era por causa que era a saída para o norte, para Apucarana, então ficou a Avenida Apucarana, né? Depois, agora é Samuel Clabin, né? Mas o comércio, ele vinha, por exemplo, do bonde, né? Que tinha Casa Bueno ali e tal. Ele vinha até aqui na rodoviária, até na Cruz do Budinho, né? Para cima, o Sucumim era outra cidade. Entende? O Sucumim era outra cidade. E hoje, Sucumim, ele já não é mais o Sucumim, né? Porque ali o Sucumim já se perdeu lá para cima, né? Para o lado do Positivo e tal. O Monte Carlo. Então, para quem viu, por exemplo, ali aquela terra dos guisantes ali, que era era fazenda ali, né? Hoje é cidade. Então, esse impacto que você está falando, a gente recebe os nossos parentes que vêm de Curitiba e tal, quando fica tempo sem vir. Essa semana recebemos parentes de Joinville, eles ficam atordoados, sabe? Porque a cidade, ela cresceu muito, né, sabe? Ela cresceu muito. Então, para nós, eu falo assim, eu falo para minha esposa, eu sou feliz de ver essa transformação. E eu valorizo isso aí. Porque é um negócio, pô, Deus está me dando essa oportunidade de eu ver isso aqui, né? Desse jeito que está, assim, mudando, né? Com algumas dificuldades, algumas coisas que tem que ser melhoradas, mas isso faz parte, né? Ajuste de percurso, né? Então, revitalização disso, daqui. E aproveitando o gancho do ajuste de percurso, da eletrotécnica para panificação. Conte para nós essa história. Na verdade, volta às origens. É volta às origens, né? Porque, conte para nós essa história. Volta às origens, porque eu fui, quando era criança, a gente ajudava o pai, né? Então você vai, por osmose, você vai aprendendo ali, né? Mas era uma coisa que fica reservado na tua cabeça, né? Mas seu pai trabalhava no... Meu pai era o primeiro gestor de planificação daquela região ali. Ah, ele foi o... Como? A Clabin fez uma padaria na época, sabe? Uma coisa assim assombrosa. Primeiro porque hoje o conceito de planificação é reduzido. São pequenos equipamentos e pequenos espaços, né? Normalmente fica no fundo do mercado, porque você tem que passar por dentro do mercado e comprar alguma coisa que você não ia comprar.
para uma estratégia né, de venda. Mas né? enfim, mas então as panificações são coisa muito reduzida. Mas naquele tempo, para você ter uma ideia, na época do incêndio de 63, a gente usa um termo desmancharam, né? Desmanchavam meia tonelada de trigo por dia para fazer pão para os combatentes do incêndio. Então veja o tamanho da panificação. Você não vai ser não vai, né, não obrigatoriamente saber disso, mas se você falar com um panificador, o tamanho dos fornos, o tamanho dos equipamentos, a estrutura da panificação é uma coisa assombrosa. Onde era a padaria ali? Ela foi demolida, ela ficava na rua Zeta, para trás do prédião grande ali. Ali ficava a padaria. Ali tinha um centro comercial, né? Ali tinha um centro comercial que tinha um açougue, tinha mercado, tinha alfaiataria, tinha barbearia. E daí o seu pai gerenciava Meu pai gerenciava. Os demais padeiros que... Na verdade, tinha acho que uns 2 turnos de fabricação. E aí fazia pão. Tinha 3 carros para levar os pães para as agrovilas. Então, os pães saíam, eram fabricados ali. Lógico que tinha as pessoas que faziam o pão caseiro e tal, né? Mas era chique, né? Porque o pão francês, a baguete... Não, mas isso na época do incêndio, né? Até o senhor me desculpe devagar, que eu entrar na questão da panificação, mas a gente não pode perder esse gancho. Do incêndio, o que o senhor sabe me dizer O senhor eu tenho uma crônica, tenho várias fotos, e eu fiz uma crônica, depois eu vou passar para a Cíntia, porque ela é muito carregada, eu não consegui trazer. Mas eu trato dos problemas, na verdade, eu fiz uma releitura e uma compilação da leitura dessas revistas, que era Fatos e Fotos, que era a revista Manchete, que eles traziam as informações. Então, como o meu tio, o irmão do meu pai, o Cornélio Cassiano dos Santos, ele era encadernador, então ele fez, ficou uma coisa muito bonita. O incêndio foi que ano? 63. 63. O senhor já tinha 10 anos. 10 anos, o que o senhor lembra, assim, muita coisa. De memória? Muita coisa. Ele pegou em qual região ali de... Nessa crônica que eu faço, que está no YouTube, que depois eu passo para vocês, vocês podem editar ela e deixar só a parte que interessar, ela pegou, acho que quase 70% da mata do Paraná. Da mata do Paraná, porque o que aconteceu? Teve um período de extrema geadas muito fortes, depois queimou tudo. Daí veio o período de seca, né, um período hídrico assim bem comprometedor, e daí os incêndios, como teve agora, sim, recentemente. Então, o que você tem? Vento, porque é período de vento, né? Então, o incêndio foi uma coisa assim... E a gente, mais ou menos que época? quando chega lá em agosto, ele já está terminando, porque daí já começa a chover no sul na América do Sul, começa a chover, daí começa a apagar. Quer dizer, então, ele apagou porque apagou, sabe? Porque morreu muita gente, muitas pessoas flageladas. Isso tudo eu conto nesse vídeo, né? Eu fiz uma mixagem de som e locução e tal, ficou legal. Mas para vocês, talvez, quando vocês pegarem, talvez se vocês editarem, daí reduz o tempo, né? Porque o tempo ali ele é meio cansativo, porque não deve passar de 10, 12 minutos um vídeo, né? Hoje, senão, ninguém tem paciência, né? Eu até pego o canal, depois dá pra gente anexar o vídeo. Não, mas eu pus por causa do evento, que era o aniversário de 60 anos, daí eu tirei, mas ele estava lá com as 3.000 visualizações, mas eu achei que daí tinha muita coisa particular, porque eu tratava das pessoas, dos amigos que faleceram e tal, né? Então daí, por isso que se você pegar, talvez você edita e você pega a parte técnica, vamos dizer. Esquece um pouco a parte poética e já pega a parte técnica ali, que são as informações que eu compilei dessas revistas. Depois a gente, eu fiz uma formatação do texto, adequei a locução. Então, mas voltando então, a panificação. Seguir o caminho do pai? Daí eu retomei, né? Retomei porque eu acho que assim, é uma ocupação que me faz bem, né? Então eu vou contar uma particularidade, porque daí eu estou na minha padaria, desse tamanho aqui. Aí eu escuto o rock gregoriano, ninguém me incomoda, eu faço o pão sossegado, né? Entende? Então é uma coisa, uma ocupação nossa que eu acho assim importantíssima. Você não trabalha.
Não é trabalho, né? Porque quando você faz aquilo que você gosta, não é trabalho, né? Trabalhar você vai ser remunerado. E eu até sou mais ou menos remunerado, então tá bom. Então... Há quanto tempo que o senhor tá eu, mexendo com eu acho que faz mais de 10 anos que eu 10 retomei. anos. É que daí eu comecei a estender a marca, né? A nossa marca é Castel. Com 2 S de Cassiano e Tel, com 2 L's de Teles. É, eu e minha esposa, né? Eu sou chefe, ela é subchefe, a gente faz... Ela é chefe do chefe? E daí, como é? O senhor produz mais ou menos o que o senhor produz e quanto? É bem diversificado. A gente faz pães. Nós fizemos um curso lá do Senai para aprimorar. A gente faz os pães mais que saem é centeio, que são todos assim. Primeiro tem essa linha, a linha do centeio com integrais. Eu faço pão com farinha de milho, com açafrão. Eu faço macarrão com ovo caipira. Faz massa de lasanha. Mas isso é tudo assim, é um prazer muito grande, sabe? Na verdade, o retorno não seria tão grande, né? Mas ele ocupa a gente assim de uma forma muito... É um hobby também. Não precisa remédio. Não precisa. Eu queria trazer uma cesta de pães aqui. Não, você tem que aproveitar eles para vender esses pães. Eu já sou freguesa. Não, mas eu queria. Eu Tenho interesse. Mas me diga uma coisa, daí o senhor produz mais ou menos quanto... Tem noção, assim, dia? Quantos pães? Na verdade, quilos, assim, como eu faço tudo, é a logística de entrega é comigo mesmo e tal, então eu produzo na segunda e entrego na terça. Até porque para fatiar o pão, ele tem que dar uma maturada, porque senão ele pode dar problema nas lâminas, né? Para fatiar o pão. Então eu produzo na segunda e entrego na terça, produzo na quarta e entrego na quinta. Daí na sexta eu faço invencionista lá, faço macarrão, faço essas coisas e tal. Ah, que bacana. Mas é legal. E tem uma boa saída os produtos? Tem. Na verdade as coisas se confundem, né? O tanto que faz bem para mim, e eu acho que é por aí a coisa, sabe? Eu não me vejo parado, sabe? Entende? Só que sim, eu deixei a semana do tamanho que eu quero. Então sexta-feira é folga para mim. Já começa, entende? Então você administra essa parte. Lógico que se você tiver um retorno satisfatório economicamente, ótimo. Amplia, ajuda, né? Lógico, não tem dúvida, né? Mas é interessante. E isso eu trago lá da vila, né? Lá da Vila Harmonia, da padaria e tal, né? Eu conheci o Dr. Samuel Clamin, quando a gente era criança, ele fazia a gente brincava assim que eram as incertas, né? Ele passava num tal lugar e tal. Mas era uma pessoa assim que era era um lorde, sabe? Você vê um homem daquele, eu quero ser assim, né? Você entende? Quando você vê uma pessoa assim com postura, com classe, né? Fazendo o trabalho. Na verdade, ele estava fiscalizando, porque sim, é os olhos do patrão, né? Sim. E ele corria aquilo ali e tal. E a gente cresceu muito, né? Por isso que eu falei para você, você viveu com várias etnias, você viveu com várias culinárias. Então, você aprende. Foi muito sabe? rico, né? Você tem que aprender, não tem jeito, sabe? Só se, entende? Não se perdoa uma pessoa que convive com pessoas boas, não aprender alguma coisa, né? Você tem, para onde você vai, isso leva o teu melhor e o teu pior, né? De preferência, quando você voltar, traga só o melhor. Exatamente. Que você achou lá, né? E a gente trouxe esse melhor de lá. Esse dia eu estava escutando o Fernando Conrado, ele falou assim, um negócio interessante. Nós temos o passado, e vocês estão tratando sobre isso, nós temos o passado, o presente e o futuro. Tá. O passado, na verdade, ele te empurra, certo? As perguntas que você tinha que fazer, as respostas estavam corretas ou erradas, ele te empurra. Então, o presente é você estar degustando isso aqui. Agora, o futuro, ele vai te puxar. Mas daí você vai ter muito mais perguntas. E você não sabe se essas perguntas vão te ajudar. Então, esse caminho. O passado, ele vai te empurrar. Ele vai dizer, ó, vamos se virar, vamos fazer qualquer coisa, vamos ser gente na vida, né? Sim. Entende? Então, daí o futuro puxa a gente. Mas se você for relapso, se você não quiser, você não vai. E, infelizmente, acontece assim. Às vezes, os jovens não buscam uma boa formação, se entregar, às vezes, caminhos errados, etc. Por causa que ele puxa. Né? Então, nesse momento, você tem um pouco das respostas que você precisava. Então, ele vai te empurrar. Sim. E isso que vocês estão fazendo. Esse passado tem que empurrar.
tem que contar como é que nós chegamos até aqui. Não foi à toa. Exatamente, senão a gente tem que entender e entendendo a gente dá o caminho para o futuro, dá um norte, né? E sabe até fazer pergunta, né? Porque uma pessoa que assiste uma aula e não sabe fazer pergunta, ele não entendeu nada ou entendeu tudo, né? Pois é. Mas Até eu que vou pegar uma deixa. Uma das coisas que assim, me motivou a trabalhar com isso, seu Cassiano, foi duas vezes que eu assisti uma palestra, uma no IPG, e uma pessoa aqui de Telemo, que começava a contar a fundação da cidade como Telemo foi formado por bandidos e forasteiros. Mas aquilo assim, e todo mundo, eu pensei assim, mas a minha família é uma dessas fundadoras, e eu não vi nem bandida, nem forasteiro, eu vi trabalhador. Isso aí é muito sério, essas observações às vezes são muito ofendem. São injustas, né? No mínimo injustas, né? Porque foram pessoas que vieram do norte do Paraná, né? No trabalho agrícola, que, como o senhor falou, tinha aquela estiagem, aquela coisa, nós vamos tentar, porque Telêmaco era o Eldorado, né? Na verdade, era Eldorado mesmo, né? Por causa dessa aceleração que precisava fazer. Então eles vieram para trabalhar, né? Então, é muito injusto falar que a nossa cidade foi formada por bandidos e forasteiros. Quando a gente tem, por exemplo, uma história que se você pegar as pessoas que vieram do Nordeste, na pandemia eu perdi um amigo que veio de lá, ele chegou aqui em 58, sei lá, um amigo sim. Essas pessoas vieram de lá e trouxeram, sabe? Então você fala assim, mas eu sou de Natal, eu sou da Paraíba, mas como é que você veio aqui? É porque esse êxodo, esse interno que estava vindo atrás dessas coisas. Aí você pega a região do Norte Pioneiro, né? Que tinham as pessoas que vieram para trabalhar com café ali nessa região. Mas daí, por um tempo, eles viram aqui o Eldorado e vieram para cá. Entende? Então, essa junção de pessoas que teve, nossa, isso aí é uma história que não... Mas às vezes a gente cai nos erros até de preconceito mesmo, porque o povo do Nordeste, eles vêm trabalhar para cá, mas eles trazem um know-how muito grande, eles trazem conhecimento, eles vêm E na verdade não é povo do Nordeste, é tudo gente, que nem... gente somos, no final somos todos iguais, não tem o que... mas existe essa predisposição, né? Achar que... Tanto que o Luiz Gonzaga fez uma poesia, ele canta, que uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Pois é. Então dê trabalho. Pois é, e que nem para reforçar o que a Cíntia falou, além de acho que ser injusto, é uma responsabilidade você citar, que nem, poxa, o senhor mesmo hoje quebrou essa barreira de foragidos, forasteiros, poxa, veio gente do pós-guerra, gente com vontade de trabalhar, que acrescentou muito para a cidade. Na verdade, o Brasil inteiro é uma miscigenação que forma o nosso país. Que isso chega a ser injusto a gente querer... Lógico que no começo do Brasil também teve essa história de forasteiros, tudo, mas eu acho que chega a ser irresponsável falar isso de uma cidade, de um povo tão trabalhador. A nossa cidade é uma cidade que foi formada em torno do trabalho, né? Veio o trabalho primeiro para depois vir a cidade, né? O que você falasse? Mas se você não questiona e não breca essa história, espera aí. Verdade. Mas é por isso que essa história que vocês estão levantando, por isso que eu falo assim, então esse passado ele tem que empurrar positivamente. Entende? E eu acho que é para isso, é assim que funciona. Agora, você não venha, por exemplo, uma pessoa com má vontade, que não quis buscar informação, instrução, entende? Falar que ninguém gosta de mim, eu sou rejeitado. Não, o sol está ali, né? Você vai ter que buscá-lo. Pois é. E agora, só retornando... Você quer trabalhar com as fotos? Isso, vamos começar o senhor trouxe um acervo aqui de fotos, documentos, mapas, muito grande. O senhor me confidenciou que é de 53. 47. Esse mapa é de 1947, ou seja, anterior ao seu nascimento. O que o senhor pode me dizer desse mapa? É uma herança do seu pai? Essa é uma herança do meu pai, porque ele tinha lá
nos alfarrábios dele lá, ele tinha isso aí, daí eu pensei, deixa eu guardar isso aqui com muito carinho, né? Então, essa cópia é uma cópia que seria assim, original, porque dá para ver que ela não, né, na época não tinha o papel copiativo, não tinha o sépia nem nada, e ela mostra assim, a geografia ipsis literis, né? Então você tem a data, tem ali, você tem os níveis de topografia, altitude, etc. E tem ali o engenheiro, que é o engenheiro Luiz Vieira, né? Que, inclusive, o nome dele era o nome do salão do Cama lá da Harmonia, Salão Engenheiro Luiz Vieira. Mas, enfim, esse mapa é de 47. Então, eu acredito que tenham algumas cópias, talvez ainda existam algumas cópias, mas eu não saberia dizer quanto, né? Daí você tem essa parte aqui, que são as fotos, que são das revistas Manchete e acho que Fatos e Fotos, que tratam especificamente do incêndio. Então aí aparece alguma coisa referente à Ortigueira, referente a Natingui, a Fazenda Monte Alegre e tal, né? E sobre a dizimação que o incêndio causou na época, né? Daí tem uma foto aqui, por exemplo, aqui o ano que os incríveis estiveram aqui em Monte Alegre, né? Pode falar? Pode. Então essa aqui é uma foto, essa foto aqui é uma foto do Jardim da Infância. Essa foto ela tem aí seus Jardim de Infância no 50... Manuel Ribas. Exatamente, ela era um espaço do lado da Escola Manuel Ribas, Grupo Escolar Manuel Ribas. Quem que está nessa foto aí, Sebastião? Aqui tem várias pessoas aqui, eu posso citar com licença um pouquinho? Pode ir, tranquilo. Então tem aqui, por exemplo, a minha esposa, Ana Margarete, tem Luiz Adalto de Palca, que é filho do seu Felipe, que era o gerente lá da usina do Mauá. Aqui tem o Ricardo Vedinich, que o pai dele era o administrador da cozinha italiana lá do Hotel EKP. Tem o Paulo Roberto Largos, tem Paulo Teles. Então, na verdade, a gente teria que fazer assim, um consórcio com mais pessoas para identificar, mas realmente aqui essa foto tem mais de 60 anos. E a Edith Gordon, né? Edith Gordon era a gestora, né? Era a pedagoga. Né? Isso é que ano mesmo? Desculpa. Então, eu imagino aqui que se imaginar que tem 60 anos atrás, 60 alguma coisa. 60. Lógico, porque a gente sempre faz uma analogia, né? Se eu ver o meu amigo que está aqui, eu falo assim, ele tinha tantos anos aqui. Então daí a gente chega na data, né? Com uma calculadora a gente chega na data. As décadas de 60. Essa foto aqui, ó, ele vai bater foto ou já bateu? Já bateu, Gabriel? Essa foto aqui é uma foto de um acampamento de lobinhos que teve na Hípica, né? Tem várias pessoas, tem o Sidney Ronosky, tem esse aqui, o Carlos Schmidt, faleceu faz uns 6 meses, tem Vitorino Krieger, Luiz Carlos do Buchac. Então, essa foto aqui é 60 e pouco também. 60. Essa aqui no fundo da padaria, esse senhor aqui é o seu Valério Zatikoski. Esse aqui é eu, José Cassiano, Paulo César. Esse aqui é o Cimar Silva, nosso amigo de infância. O seu irmão do seu Vitoldo? Isso, o seu Antônio, o falecido Antônio Zatikoski, do Vitoldo, né? Eles trabalhavam com comércio, né? O Valério Zatikoski trabalhava no armazém de subsistência, era imediato do seu Rieder, né? Essa aqui no campo da praça aqui, onde está a praça ali. Essa aqui é também 62, Aqui, 63. Castelo Branco? Parece Castelo atual Horácio Clabin, né? Nossa! Então aqui, esse aqui é Paulo Martins, que era um baluarte do esporte. Eu tô tirando uma foto dessa. Esse Luiz Lagos. Então esse aqui é o juvenil, o infantil do Cama. Você veja nessa Cassiano, a influência de uma pessoa, quando o senhor falou ali dos estrangeiros, o senhor conheceu o seu Zbigniew Veiga, né? Não estou lembrado. Ele veio para Telemco também para fazer essa parte de agromensura e tudo. E ele foi um atleta do tênis de mesa.
E Ah, ele é? queria. Eu acho que ele até concorreu para as Olimpíadas. Ah, é? Mas ele queria. Que legal. Mas Que legal mesmo. né? Tentar trazer. Que legal. Então, assim, aqui os 3 irmãos. Esse irmão nunca saiu de Tararé, o Joel. Esse é o Cornélio, que é o pai do falecido agora, recente. A gente fala recente porque vai se perdendo no tempo. O Cornélio Cassiano dos Santos, que é um pioneiro também da Igreja Adventista aqui em Telemaco Borba, junto com o seu Tito Quadrado. E esse é o Valdemar Cassiano, que era meu pai. Esse eu não sou comigo. O espírito, o humor desses 3 era incrível, sabe? Esse aqui tinha um humor mais ácido e os outros 2 tinham um humor mais leve, assim, mais descontraído. Entende? E a formação assim cultural deles era muito boa. Esse aqui, eu acredito que tenha sido por volta de 47, 48, por aí, que era um tipo de um carnaval. Então, esse grupo, esses cartazes, como eu falei, meu pai deve ter sido o primeiro cartazista, né? Naquela época, você pegava a tinta, hoje ninguém nem sabe disso. Você pegava a goma laca, você derretia a goma laca, você fazia tinta, com pó, misturava, para você fazer a tinta. Então, se tinha no máximo 3 cores, acho que eram preto, vermelho, ou 4, talvez. Apesar que o preto é ausência de cor, né? Mas, enfim, eles faziam essas festas assim, comemorativas. Ali volta daquilo que você falou, a parte social era muito valorizada. A troco do quê? Que eles incentivariam isso? Porque era a socialização, você entende? É uma coisa interessante. Isso aqui, como é que se imagina que eles fazem? Então, se você pegar, por exemplo, esse amigo que talvez vocês vão ter contato com ele tem os carnavais que eram feitos lá na Harmonia. Carro alegórico. Um carro alegórico. Então, assim, uma coisa Eu não consigo imaginar isso, Sebastião. Desculpe até a ignorância, mas como o senhor estava falando. 1960, uma cidade, né? Com campo de aviação, né? Campo de aviação. Não, era uma de coisa. futebol representando, né? Nossa. Já Por isso- tinha um por- campeonato por isso- paranaense. por isso que a gente- Por isso que a gente brinca, existe o anacronismo, parece que nós fomos nos perdendo, sabe? E aí que entra, eu repito, insisto aqui, essa parte, eu acho que na época o Dr. Horácio Clabin, que era o bambambam, tipo assim, vamos fazer tal coisa e a turma, sabe? De repente, era até umas ideias meio malucas, sabe? Como é que, o que é isso? Aqui no meio do mato, vamos fazer um carnaval? Não, os caras... Entende? Isso está registrado, tem foto disso. Mas o senhor me permita, numa entrevista que nós fizemos aqui com uma roda de imprensa, e estava o Eduardo Lagos, o Dadinho, e ele contou que disse que o seu Samuel era muito preocupado com a questão fabril, com a fábrica funcionar, com os lucros, com a produção, e disse que o Horácio ele assumiu muita questão social do negócio, assim, sabe? Ele, além, lógico, que não deixava de lado a fábrica. Mas ele cuidou do clube, do futebol, das festas, cinema. Poxa, era uma cidade Harmonia, né? Você imagina que se você fosse leviano no comentário, você diria assim, daí ele pegou a parte mais fácil, né? Que era só fazer festa. Não, é a parte necessária. É uma preocupação. É uma preocupação, você entende? É uma coisa interessante. E contribuía para a Clabin chegar onde chegou, né? Exatamente. Você ter Exatamente. Porque, na realidade, se a gente for pensar, né, Cassiano, pense bem. Eu, como dono de uma empresa, vou contratar o funcionário. Mas o funcionário não veio sozinho, ele veio com a família. Exatamente. A família não tinha 1, 2 filhos. Exatamente. Era 5, 6, 7. O que eu vou fazer para ocupar? Né? É porque hoje você tem, nós sabemos isso, hoje você tem a figura do headhunter, né? Você precisa, joga na internet ali, você pega uma pessoa, um profissional, e vai atender. Mas naquele tempo, no fundão do Paraná, no fundão dos Campos Gerais, um lugar a ser desbravado. a 730 metros de altitude, na barranca do Rio Tibagi, o que as pessoas vinham fazer aqui? Ele precisava ganhar dinheiro, né? Mas ele tinha que se ocupar. E aí que entra isso que você falou, né? Interessante, as coisas se casam, né? E foi assim. E hoje alguma coisa para ele ficar também. E hoje é mais que comprovado, né? Porque que as pessoas, assim, um funcionário, quando ele tem todas essas benesses, assim, ele produz melhor, ele vai trabalhar mais ligado, ele vai trabalhar mais alegre, e acaba, todo mundo ganha o funcionário, ganha a empresa, né? Verdade. Então, essa carteira profissional aqui daí seria mais recente, daí já trata aqui do desligamento do meu pai em 76. Ele trabalhou até 76, maio de 76 ele saiu.
E essa outra carteira aqui, que é a mais antiga, a entrada dele primeiro na empresa de construção, chamava de construção, né? Era muita pretensão, porque era cortar barranco, mas era importante, né? Tanto que daí foi instalada a ferrovia, naquele trecho ali, né? Que era a empresa do Firmino Santos. E esse aqui foi assinado pelo meu tio. Esse que é o preposto da empresa, que é João Santos, meu tio, sabe? Que ele é o que contratava e tal, né? Meu avô provavelmente não tinha assim tanta formação, e ele já tinha, ó, veja que caligrafia mais linda. Você vê a firmeza da letra, você vê que a pessoa tinha né, os traços da leitura. Isso aqui, então, foi em 42, quando meu pai entrou na empresa do construtor. Daí arranjou a filha do construtor, casou e nós estamos aqui. Daí ele saiu em 7 de novembro de 44. Ou seja, aqui já estaria terminando a parte de serviço. Então, se você imaginar que o prédio... Vamos lá pegar um prédio, chama Prédio A. Eles estavam tirando as formas em 1943, daí, porque lá, ali tem um controle assim, prédio A, prédio B, prédio C e tal. Então, nessa parte aqui, aí a represa da barragem em 43 já estava pronta, né? Finalizada. Está finalizada, então aí já começava a se instalar o tratamento de água e tal, e tal. Então, aqui em 44, meu pai sai da empresa do meu avô, e daí entra na Clabin, e daí está aqui. Seu pai nasceu em... O senhor lembra o ano? 16. 16? Eu até tenho o diploma dele de primária, mas não achei lá. Ele tem o diploma de primária. Com 16 anos ele terminou o primário. Eu que era bastante para a época, né? Porque, sim. Nossa. Teu primário na... Que nem a gente brinca, né? Com a minha sogra, agora está doentinha, né? A gente brinca com ela que um dia uma cigana, conversando com ela, fala assim, você vai casar com um homem diplomado. Daí meu sogro veio de União da Vitória, morou um pouco de tempo em Ponta Grossa, daí veio, como o Jovelino Tele Júnior, veio como pioneiro aqui na região também. Daí minha sogra casou com ele, né? E ele era diplomado, ele tinha curso de datilografia. Mas era... Ele tinha curso de datilografia. Não, era um diploma, né? Então dessa vez a cigana não errou. Eu não sei, Cíntia... Seu Cassiano, tem mais alguma... Posso tomar essa água? Sua. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não sei se... Olha, seu Cassiano, acho que foi uma aula de história aqui. Daquela. Tá bom. Não, eu espero ter contribuído. E ilustrativa. Foi audiovisual, hein? Obrigado. Foi. Então, seu José Cassiano, agradecemos muito sua colaboração, sua entrevista, pelo material que hoje o senhor trouxe para nós, por enriquecer a nossa história. Obrigado mesmo. Só temos a agradecer. Bom, eu também agradeço pela oportunidade, né? Porque a minha filha é formada em publicidade, né? E ela sempre cobra, né? Que eu estou para fazer um compêndio, não vou dizer que muita pretensão falar que era um livro, mas eu quero fazer, guardar, porque ela me cobra e eu também me cobro. Eu fazer as crônicas e as poesias para ficar guardado, né? Então, já plantei árvore, tenho filhos, agora o livro talvez ajudasse alguma coisa, né? Não é verdade? Mas agora... E faz pão, né? E pelo jeito é bom o pão, né? Mas eu agradeço a oportunidade também, e se vocês precisarem... Vamos combinar assim, então, acho que a Cíntia, se você quiser ficar com essas fotos agora, você fica, e depois eu posso te passar um pendrive, o áudio que esteve no YouTube, mas eu tirei de volta, e daí vocês fazem o que vocês acharem interessante, tecnicamente viável, né? Então, Deus abençoe todos vocês. Amém. Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído. Nossa. Muito obrigado. Nossa. O senhor não contribuiu só para a gente, o senhor contribuiu para toda a sociedade, para os que ouvir também. Então tá bom. A gente espera sim. É essa que é a ideia do projeto. Eu quero muito bem teu pai. Nós falamos das mesmas coisas, de forma assim, meio assim, distraidamente, né? Como diria Paulo Leminski, distraídos venceremos.
Mas a gente brinca muito e conversa muito. Mas é isso. Fique com Deus. Muito obrigado. Fique com Deus.